funções do primeiro grau com a função inversa. Novamente, quem traz essa aula para vocês sou eu, o professor Felipe. Mas para podermos iniciar, devemos, antes disso, características de uma função. Temos as seguintes características de função. Primeira, função sobrejetora. Ela é definida da seguinte maneira. Trata-se de uma função f de domínio A e contradomínio B será sobrejetora quando o conjunto imagem coincidir com o contradomínio B. Em segundo lugar, temos a nossa função injetora, que é definida da seguinte maneira. Uma função f, tendo como seu domínio A com o contradomínio B, será injetora quando a dois diferentes valores de A correspondem a dois diferentes valores em B. E em terceiro lugar, temos a nossa função bijetora. Esta, por sua vez, é uma função f de domínio A e contradomínio B será bijetora quando é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Temos a representação da nossa função sobrejetora, no qual podemos observar que a representação da função sobrejetora não há elementos sobrando em B, ou seja, não há elementos sobrando no nosso contradomínio. Tratando da representação da função injetora, temos a observar que cada elemento de B só pode corresponder a um elemento de A, ou seja, para cada valor do nosso contradomínio B, há apenas um elemento do nosso domínio A que seja correspondente. Função bijetora, esta representação pode ser observado que a representação da função bijetora não sobra elementos em B, nosso contradomínio, e chega a uma única flecha em cada elemento também do nosso contradomínio, que no caso o nosso contradomínio corresponderá assim que a nossa imagem é igual ao nosso contradomínio. Portanto, chegamos à seguinte pergunta: agora, como se inverte uma função? Seja f domínio A e um contradomínio B, onde y é igual a f de x e temos como nossa função, nesse exemplo, 2x mais 1. Sendo o nosso domínio A os valores 2 e 4 e o nosso contradomínio B os valores 5 e 9, qual é a imagem de f? Observe que o conjunto A dado nos valores de 2 e 4 e o nosso conjunto B, nosso contradomínio, é dado pelos valores 5 e 9. Assim, a imagem é igual ao contradomínio, portanto, a imagem é 5 e 9. Por meio da definição, ela será uma função bijetora. Por meio da função anteriormente usada, iremos agora invertê-la, sendo que tínhamos y igual a f de x é igual a 2x mais 1, temos agora uma nova função, ao inverter aqui y igual a 2x mais 1, o y irá mudar de posição com o x. Assim teremos que x é igual a 2y mais 1, agora iremos novamente isolarmos o x. Assim temos que f de menos 1, ou função inversa de f, é igual a y, que é igual a x menos 1 dividido para 2. Dando continuidade, seja a função inversa de f igual a y x menos 1 sobre 2, sendo que agora nosso domínio é b, que no caso os valores é 5 e 9, e iremos comprovar se de fato nosso contradomínio pode se equivaler a 2 e 4 e consequentemente também a nossa imagem desta função inversa. Então, ao observarmos a nossa resposta, chega à conclusão que o que era imagem virou domínio e o que era domínio se tornou imagem. Assim, o nosso conjunto domínio, 5 e 9, e correspondente ao nosso conjunto imagem, a partir de agora nessa função inversa, é 2 e 4. Se a função f é igual a domínio A e contradomínio B, for uma função bijetora, a função inversa de f é uma função. A definição de B em A indica a nossa função inversa, tal qual B em A. Veja, ao ser observado o resultado, inicialmente tínhamos a representação do nosso diagrama de conjunto. O nosso conjunto A, que representa o nosso domínio, tinha alguns valores, seus elementos o 2 e o 4, e os valores do conjunto B, até então nosso contradomínio, eram 5 e 9. Ao utilizarmos o método das flechas para podermos atribuir um valor de um conjunto para o outro, observamos que se trata de uma função bijetora porque apenas um valor de flecha saído de A corresponde também em B.
Assim temos que a nossa função original f de x é igual a y do x mais 1, ao ser invertida, tem a seguinte correspondência aqui. O nosso domínio passa a ser 5 e 9 e o nosso contradomínio passa a ser os valores 2 e 4. Como já havia sido dito, ainda se mantém a correspondência de uma função objetora, pois a cada valor saído do nosso conjunto domínio também irá corresponder a apenas um único valor no nosso conjunto contradomínio. E assim, por fim, temos que a nossa função inversa de f é igual a y igual a x menos 1 dividido para 2, corresponde assim à relação que a nossa imagem corresponde ao nosso contradomínio em ambos os sentidos, sendo na função original e de tal forma também na nossa função inversa. Função inversa, exemplo resolvido. Seja a função de domínio A e contra domínio B, onde y é igual a f de x e a nossa função é 4x mais 1. Sendo A o nosso domínio corresponder aos valores de 2 e 3 e o nosso contra domínio B os valores de 9 e 13, qual é a imagem de f? Temos que a imagem de f, ao substituirmos o valor da nossa função 4x mais 1 por 2, ou seja, a f de 2, teremos a seguinte operação. 4 vezes 2 mais 1 irá corresponder a 9. Haja visto que 4 vezes 2 é igual a 8 e 8 mais 1 resulta, consequentemente, 9. E em seguida, iremos utilizar o nosso valor de 3 na nossa função f de 3. Teremos, após a nossa igualdade, a seguinte correspondência, que 4 vezes 3 é igual a 12 e 12 mais 1 corresponde à nossa igualdade, que é 13. Agora, invertendo para a função de f de menos 1, ou seja, a nossa função inversa, temos que o nosso domínio passou a ser os valores de 9 e 13 e os nossos valores de contradomínio de A são 2 e 3. Temos como nossa função inversa de x a função x menos 1 sobre 4, sendo que ao substituirmos os valores de x por 9, temos f função inversa de 9, temos 9 menos 1 dividido para 4, 9 menos 1 é 8, e 8 ao ser dividido por 4 temos o 2, e na função inversa de x, ao substituirmos o valor de x por 13, temos a seguinte correspondência, que 13 menos 1 dividido para 4 corresponde a 12 dividido para 4, que é igual a... E novamente, ao invertermos a nossa função, o nosso valor original de domínio corresponde ao nosso valor de contradomínio e, consequentemente, a imagem da nossa função inversa. Gráfico da função inversa. Os gráficos das funções inversas são simétricos em relação à reta y igual a x, que representa a bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso ocorre em todos os casos da função inversa. Então, se temos um par de ordenados x e y yx são pontos simétricos em relação à sua bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Já visto, como comentado anteriormente, que se trata dos quadrantes ímpares do nosso plano cartesiano. Então, tendo como a seguinte afirmação, os valores de y serão iguais aos valores de x. Agora temos um exemplo de gráfico da função inversa, seja nossa função com o domínio A e tendo um contradomínios B, onde y é igual a f de x e a nossa função é igual a x mais 1, sendo o nosso domínio A 1 e 2, iremos determinar o valor de B e em seguida iremos calcular o valor da nossa função inversa, iremos dividir os 4 passos. O primeiro é o cálculo do nosso contradomínio B, sendo f de x igual a x mais 1, ao substituirmos o primeiro valor do nosso segundo domínio, que é 1, teremos assim a nossa f de 1, que é igual a 1 vezes 1 mais 1. 1 vezes 1 é igualmente 1, mais 1 igual a 2. Em seguida, temos, ao substituir o valor de x da nossa função por 2, temos, assim correspondendo ao nosso f de 2, temos a seguinte sentença matemática aqui. 1 vezes 2 mais 1 é igual a 3. Assim, os nossos valores correspondentes ao nosso contradomínio B são 2 e 3. Observando na representação gráfica do nosso exemplo, a função f tem como as seguintes coordenadas. Quando em x estiver passando em 1, no eixo y estará tendo o valor correspondente em 2. E quando partir de x 2, teremos 3 em y. Temos o segundo passo. Agora iremos calcular
a sua função inversa, tendo como a nossa função original y igual a f de x, que é igual a x mais 1. Tendo a nossa nova função, onde o y é igual a x mais 1, e novamente iremos mudar o y de posição com o x. Assim teremos x é igual a y mais 1. Agora iremos rolar o valor de y. Assim temos função inversa é igual a y de x menos 1. Terceiro passo, iremos calcular a imagem da função inversa, sendo que o nosso domínio é correspondente ao do nosso valor conjunto B, que é igual a 1 e 2. Dada a função inversa de x, que é igual a x menos 1. Iremos inicialmente substituir o valor de 2, nossa função inversa, e teremos que 1 vezes 2 menos 1 é igual a 1, e a nossa f de 3, que corresponde a 1 vezes 3 menos 1 igual a 2. Então, encontramos que o nosso conjunto contra domínio A para a função inversa, estabelecida de função inversa x menos 1 é igual a 1 e 2. Com esses pares ordenados, o nosso gráfico, como mostrado ao lado, x for 2, y será 1, e quando x for 3, o y será 2, como mostra na nossa representação, nosso plano cartesiano. O nosso quarto passo usa as coordenadas da função f e da função f-1 no mesmo plano cartesiano. Observem que os pares ordenados nas nossas duas retas superior, o gráfico da função f da inferior da função do primeiro grau inversa, a observação é que ambas são simétricas em relação à sua proporção cartesiana, sendo que na nossa função f temos que ele irá tocar no segmento dessa reta do gráfico, no eixo x, no menos 1 e no menos 1 em x. Já a nossa função inversa tocará também no menos 1, só que o menos 1 de y, que lembra da correspondência da definição, que y será igual a x, ou da mesma forma x igual a y. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima aula.